Olá, tudo bem? Ando pensando ultimamente sobre uma frase que é muito utilizada, inclusive aqui nas redes sociais, que diz assim: força, foco e fé. Talvez por causa da repetição da letra F, a beleza, a sonoridade dessa frase. É uma frase, inclusive, que faz algum sentido, uma frase bonita. Porque quem de nós não deseja, não precisa de força na vida, não deseja de foco, não precisa de foco e também não precisa de fé. Ninguém discorda disso. Mas essas três palavras juntas na mesma frase, na minha opinião, elas não fazem muito sentido. Porque força tem a ver com potência, força tem a ver com poder. Foco tem a ver com seletividade. Foco tem a ver com olhar objetivamente numa determinada direção. E fé não. Fé tem a ver com fraqueza. Fé tem a ver com fragilidade. Fé tem a ver com aquelas necessidades intrínsecas ao coração humano que a gente sequer sabe nominar exatamente. Fé tem a ver com entrega, fé tem a ver com confiança. E talvez essas três palavras unidas numa mesma frase, elas potencializem demais a ideia da força e do foco e elas diminuam potencialmente a palavra, a ideia, a própria fé. Mas eu vou além. Esses dias eu li uma oração. E na oração a pessoa dizia que pedia a Deus por todos os problemas que há no mundo nesse momento, sobretudo nesse ano de 2020, que ano difícil para todo mundo. Eu concordo com isso. Um ano difícil, um ano desafiador, um ano em que a gente tropeça todos os dias num empecilho a mais na nossa caminhada. Mas o curioso naquela oração que eu li é que a pessoa dizia: Senhor, dai-me foco e fé. E a palavra foco ali me pareceu uma espécie de seleção, de seletividade. Ou seja, não me permita olhar para todas as agruras, todos os problemas, todas as mortes, enfim, tudo que há de mal nesse nosso tempo e me permita manter os olhos fitos em ti. Essencialmente, essa oração não tem nada demais, porque é isso mesmo, a gente precisa olhar numa determinada direção. Mas, por outro lado, concreta, existencialmente, eu fico me perguntando: em que medida o foco não faz com que a gente prescinda de um elemento fundamental da fé, que é a ética, que é, usando uma palavra bíblica, a misericórdia. A capacidade de sofrer, se não a capacidade, mas a sensibilidade de sofrer com os que sofrem. Empatia. A capacidade de se colocar no lugar dos outros e, sim, chorar com os que choram. E, claro, se alegrar também com os que se alegram. É isso. Às vezes as nossas palavras, às vezes as nossas ideias, sobretudo desse universo que há aí de pensamento positivo, essa coisa de treinamento, de mentoria, essa coisa toda de orientar para que a gente seja mais do que vencedor, seja uma cilada. Uma cilada que no fundo faz com que a gente acabe por deixar de lado aquilo que efetivamente permanecerá. Às vezes a gente, querendo salvar tudo, acaba perdendo o mais importante de tudo. Força, foco e fé, em si, são coisas muito positivas. Eu quero força na vida. Eu quero foco também. Mas eu quero, antes e acima de tudo, fé. Não uma fé desencarnada, uma fé num outro mundo. Uma fé na vida, uma fé em mim, uma fé nas pessoas, uma fé na história,
Uma fé que faça com que eu deixe de ter um foco, uma bitola orientada exclusivamente numa direção e me abra para as outras muitas possibilidades que é. Uma fé que exatamente porque é fraca, porque é frágil, é a minha força. Nosso mundo tem gente forte demais. E deu no que deu. Deu nas guerras, deu na fome, deu nisso tudo que está por aí. Talvez a gente precise de um pouco mais de fraqueza, um pouco mais de desfocar o nosso olhar, mas muito mais de fé. Talvez. Um abração, pessoal.